Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro que oficializou a contratação do Cuca. Agora é oficial, né? Tipo, não é mais rumor e tudo isso, porque assim, do Atlético Mineiro em relação a técnico a gente tem que duvidar de tudo, né? Porque nunca há certezas. E depois de tantos nomes vinculados, chegaram a falar de Sérgio Conceição, falaram de Luiz Castro, falaram também de Matias Almeida, o Gustavo Quinteiros, tudo quanto é nome parou no Cuca, né? Sabe o que isso me lembra? Tem um episódio do Simpsons, eu acho que é um dos meus favoritos, inclusive, né? Que o Smithers ele sai de férias e precisa colocar alguém para cuidar do Sr. Burns, né? Para ser o assistente dele no lugar quando ele ficava um tempo afastado, né? Aí ele tá lá no computador, eu imagino o Rubens Menino, eu preciso achar alguém que não ofusque minhas habilidades, é o que o Smithers fala. Aí ele vai lá no computador ver os funcionários da empresa, alguém preguiçoso, aí 740 funcionários, aí. Isso é muita gente, tem que deixar mais específico. Preguiçoso, chega atrasado no trabalho, aí ele coloca a definição aí, 740 funcionários. Ah, que se dane, vou pegar logo o Homer Simpson, entende? E aí é a mesma coisa, né? Tá lá ele pesquisando os técnicos, né? Alguém que aceite aceite minhas decisões, não vai falar de mal de mim na coletiva, entende, né? Que seja bem capacho pra mim. Aí sai o Cuca, ele vai lá atrás do Cuca, porque os técnicos que ele vão atrás, assim, dos estrangeiros, a maioria, eles não querem vir aqui para ser apenas capacho do diretor de futebol que tem um ego gigante, do dono do clube que tem um ego gigantesco, né? Porque, para mim, isso ficou muito nítido, escrachado no trabalho do Cudê. Não tô aqui para falar que o trabalho do Cudê era mil maravilhas, não acho que foi um grande trabalho, eu esperava mais, mas a questão era... Vocês não acham que foi desproporcional a reação da torcida, da imprensa com o trabalho do Cudê, que acabou sendo de maior aproveitamento pós o do Cuca, né, de 2021, né? E se não achar desproporcional, tipo, vai lembrar que, se não me engano, os últimos resultados dele no Brasileirão eram algumas vitórias e um empate, entende? A gente quer ver de 4 vitórias aí um empate e aí demissão do Campeonato Brasileiro. E quase tem uma sequência de 5 vitórias, aí ele sai, mas muito pressionado, porque ele cansou daquilo. A imprensa martelando nele, torcida organizada fazer aquela pressão absurda no carro dele. Então, assim, óbvio que tem a eliminação da Copa do Brasil, que foi um grande vexame, mas vamos falar a verdade, aquela eliminação da Copa do Brasil, em termos de futebol jogado, aquele Atlético ainda jogava muito mais, por exemplo, que o do Milito atualmente. Eu acho aquela eliminação lá, o Atlético jogou muito melhor do que essas aí contra o Botafogo na final da Libertadores, a partida contra o Flamengo na Copa do Brasil, as duas, né? O Atlético foi muito melhor naquele jogo, só que não aproveitou chance. Tá na conta dos jogadores também, não é só do Cudê. E a questão é, a gente vê, por exemplo, quando o Cudê vai lá e reclama da diretoria na coletiva, depois de uma das derrotas na Libertadores, né? Falando que não cumpriram o que foi prometido, aí machuca o ego. E aí a questão é, a gente vê esse trauma quando vão atrás de um Luiz Castro, ele faz exigência de investimento, o Rubens Menin veta, porque fala, já estava acertado, o Vitor tinha conseguido a contratação. Eu acho até injusto criticarem o Vitor, não que eu ache legal que ele seja diretor de futebol, para mim diz que ser um nome técnico, mas contrata o amigo que aceita tudo, né? Para mim isso é o problema do Vitor. Mas assim, o Vitor conseguiu convencer o Luiz Castro que o Atlético teria um projeto sério. O Rubens Menin não se deu trabalho disso, né? Ele nem quis mentir. Agora ele não quer conhecer isso, ele quer alguém que abaixa a cabeça. É por isso que vem o Filipão, é por isso que vem agora um Cuca. De novo o Cuca, né? Tipo assim, já é a segunda vez depois de 2021 que o Cuca assume. Tipo, 2025 já é a terceira passagem do Cuca nos últimos 4 anos. E, assim, por mais que a gente possa falar, 2021 foi um ano mágico, não tem como saber se isso vai se replicar. E a gente sabe que não é uma montanha-russa. Eu não sou uma pessoa que vou concordar aqui e falar que os trabalhos dele pós o Atlético 2021 são horríveis. Primeiro porque, realmente, o trabalho dele no Atlético 2022 foi ruim. Foi tenebroso, asqueroso, desse jeito? Não. O trabalho lá no Corinthians, nem se dá pra chamar de trabalho, ele mal assumiu. O trabalho no Atlético Paranaense é ruim? Não. O trabalho foi bom. Foi o único trabalho bom do Atlético Paranaense no ano todo. Assim, se não fosse o trabalho dele, o Atlético já teria sido rebaixado muito antes. E chegou a liderar o Brasileirão. A gente tem que lembrar que o Atlético Paranaense do Cuca chegou a liderar o Brasileirão, do Flamengo, né? Tava conseguindo um bom início. Aí depois, no primeiro sinal de crise, acabou saindo. Esse que é o grande problema do Cuca. Primeiro sinal de crise, o cara vai embora. Esse é o problema de você contratar ele, né? Tem contrato até 2026, né? Será até um contrato curtinho, né? Mas assim, o contrato é simbólico, porque quando ele querer meter o pé, ele vai. Tipo, se o ano for medíocre, ele vai embora no final do ano. Se o ano for bom, se ele ganhar a tríplice coroa, ele vai embora. Não importa se tem Intercontinental, Mundial de Clubes, ele não se importa. E aí a gente vê isso, né? Tipo, é um projeto sem ambição que o Atlético Mineiro tem hoje, de uma SAF que, assim, ela não devia existir do jeito que é.
Essa SAF, ela foi criada não porque o Atlético Mineiro tinha urgência de ter um projeto de mais investimento, não. Era para oficializar algo que já estava nítido desde 2022, que os mecenas mandavam no clube. Eles se achavam dono do clube, eles tinham que oficializar do jeito mais fácil. O que eles fizeram? Fizeram lá o Sérgio Coelho presidente. O Sérgio Coelho, como um grande capacho, negou as aproximações de grupos como o City Football, até mesmo o Todd Bowley, que é o dono do Chelsea, estava interessado em comprar o Atlético Mineiro, que seria uma ótima base para eles desenvolverem talentos no Brasil, entende? Eu fico pensando, né? Fizeram tudo isso, né? Negaram isso para quê? Para o Rubens Menin comprar o clube por 613 milhões de reais, porque dos 913, 300 milhões era abatimento de dívida dos bancos dele. O cara não colocou um centavo no Atlético, todo endividamento vai para os bancos dele. Você acha que essa dívida explodindo é o quê? É as dívidas que ele fez. E assim, fez pro banco dele, não colocou nada de dinheiro dele lá. Ele deu um golpe no Atlético. E agora que ele é dono do Atlético, eu nem sei porque ele tá se dando trabalho, podia vender agora e ganhar uma grana absurda. Você tá realmente escorrendo o clube até não poder mais, só para ganhar mais dinheiro em cima. É ainda mais canalha, né? Mas a questão é, trazer o Cuca de volta é só mais um sintoma de gente que não se importa muito com o Atlético Mineiro, né? Porque assim, o fato dele ser ídolo e tudo isso, ok, porque ele fez, ele tava de um cara com um extracampo problemático, entende? Assim, eu não quero ficar entrando em detalhe disso de novo, mas tá falando de um cara que foi condenado por abuso sexual em 87. Aí foi inocentado porque o caso prescreveu, mas assim, tem laudo pericial confirmando o negócio, entende? É um negócio, assim, é esse tipo de cara que eles contratam agora. Assim, já é de antes. Eu falo também que a imprensa demorou 40 anos para responder o que aconteceu. Isso também tem que ser dito, né? Mas a questão é, eu acho assim, trazer esse cara com extracampo, trazer o Atlético pro centro das atenções da imprensa desse jeito, é a pior coisa que você pode fazer. E existem outros técnicos no mercado além do Cuca. Não contratou o Luiz Castro porque não quis. Porque não está disposto a gastar, investir no clube para ser vencedor. Porque no final, o Cuca vai fazer o trabalho com o que tem. E nesse caso, ele vai ser melhor que o Milito, né? Tipo assim, em termos táticos, eu acho que ele dá um 10-0 no Milito. Mas a questão é, ele vai trabalhar com o que tem. Não vai exigir muita contratação cara. Tanto é que lá em 2022, ele não exigiu contratação nenhuma. Ele traz o Nathan Silva de volta, né? E ele é um cara inteligente, ele sabe ver talento nos jogadores. Isso aí eu dou todo o crédito. Ele sempre foi muito inteligente para montar a equipe. Isso daí ninguém tira do Cuca também. É um bom técnico. Tô aqui para negar isso, mas é um cara que vai aceitar os termos que forem impostos e pronto. Isso é o que a diretoria do Atlético atual quer. Eles não querem um cara de mais ambição, que quer um time muito mais forte, um time que vai disputar por tudo. Tanto é que as metas no ano passado eram o quê? Eles classificar para Libertadores, oitavas de final de Copa do Brasil e Libertadores, né? E mesmo tendo superado essas metas e dobrado o dinheiro que eles planejavam ganhar nas premiações, o orçamento desse ano é mais apertado. Então, assim, você acha que o Atlético vai muito longe com a SAF dessa, né? Não vai. Tipo, não tem como acreditar muito nisso. E é ver quem que eles vão contratar no orçamento apertado e de austeridade, né? Assim, se tornar SAF para virar austeridade é sacanagem, né? Então, é ver o que acontece agora, é ver como ele vai trabalhar com a equipe, vai ter o estadual. O Cuca sempre começa o trabalho lento e depois vai melhorando. Então, eu acho até que o Atlético é favorito para ganhar o estadual, porque mesmo que o Cruzeiro invista toda essa grana, contrate um monte de jogador, é o Diniz o técnico. Então, a gente sabe que o Diniz, contra o contra-ataque do Cuca, sempre tende a se dar mal. Mas aí a gente vai ver, né, se o Cuca vai conseguir colocar as ideias dele até lá. Mas assim, ele tem até março para fazer o time já estar jogando melhor e aí sim poder disputar bem o Brasileirão, a Sul-Americana, e aí o Atlético talvez tenha a chance de conseguir o título da Sul-Americana, que é o que falta talvez nessa prateleira do clube. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.